capaz de tudo em todo lugar ao mesmo tempo ser um filme tão impactante? Ele é complexo como uma supermente, não acha? Ele é comédia, ação, drama, artes marciais, ficção científica, romance, filosofia, enfim, difícil acompanhar se você não assistir com hiperfoco na tela. Já na primeira cena, a gente acompanha um pouquinho da rotina de Evelyn, que deixa a gente com aquela sensação de tudo eu nessa casa. A abordagem do tema por baixo de toda ação e cenas dinâmicas é uma problemática global que dispensa muitas explicações. A abordagem do tema por baixo de toda ação e cenas dinâmicas é uma problemática global que dispensa muitas explicações. As relações familiares, falta de diálogo, depressão. Essa grande loucura de tudo acontecendo ao mesmo tempo representa muito bem a nossa vida, esse ritmo frenético e maluco que vivemos com sobrecarga de informações. Daniel Kwan é um dos diretores do filme e quando ele expôs a sua ideia de colocar tudo isso num filme, ele descobriu que tudo isso que ele tentava colocar na personagem seria uma representação de como é uma pessoa com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acontece que ele passou a estudar os sintomas e, para sua surpresa, se identificou com eles, buscou ajuda profissional e foi diagnosticado com TDAH. Eu não vou ficar contando a história do filme aqui, eu recomendo que vocês assistam. Ele está disponível para os assinantes do Prime Video e para alocar no Google Play, Amazon, Claro Vídeos e Apple TV. O que me interessa mesmo é saber a opinião de uma supermente sobre o filme, uma mente com TDAH. E é por isso que o Gui está aqui. Isso aí. Eu, com 39 anos, fui diagnosticado com TDAH. E foi um pouco quando aconteceu esse evento que nós passamos nos últimos 3 anos ali, que foi a questão da pandemia e tudo mais, que teve um estralo em mim e acompanhando pessoas que já tinham o diagnóstico de TDAH, comecei a identificar muitos sintomas. E que daí que falei para a Fábio, falei assim, eu preciso de ajuda, vamos ter que procurar alguma coisa para ver o que está acontecendo. E foi assim que a gente chegou a todo um diagnóstico com uma neuropsiquiatra, uma psiquiatra, para chegar nesse diagnóstico que foi o meu TDAH. E já digo, não deve se chamar de TDAH, não tem nada de transtorno de déficit de atenção. Nós temos hiperfoco, é completamente diferente de não ter atenção. A gente tem uma atenção muito grande em alguma coisa, deixando as outras coisas menos importantes. Nós deixamos elas menos importantes, não que elas não sejam, mas o nosso cérebro trabalha dessa forma. O filme foi indicado a 11 Oscars, né? Ganhou 7 estatuetas. E é sobre ele que a gente queria falar um pouquinho hoje, porque eu e o Gui assistimos juntos, mas a gente não conversou sobre o filme ainda. E aí eu queria saber a tua opinião, como uma pessoa com TDAH. Então, assim, o que eu enxerguei ali, assim, vamos dizer assim, vi mais ou menos como eu sou, como funciona a minha cabeça, foi mais a parte do caos, né? Aquele, vamos dizer turbilhão assim... de coisas isso, sabe? Um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tendo que resolver várias coisas ao mesmo tempo, resolvendo problemas teu e dos outros, e aquela pressão que cai em cima como se fosse meio sufocante, assim, como se fosse... E você acaba se sentindo pressionado, assim, parece que não consegue resolver aquilo, e às vezes você deixa aquilo, tipo assim, não, peraí que eu vou resolver, amanhã eu resolvo, ou mais tarde eu resolvo, amanhã, depois, sabe? Você fica tentando achar um jeito para não enfrentar aquilo que você deveria estar enfrentando, porque você está focado ou com a cabeça funcionando para outra coisa, certo? Então, isso mostra, assim, bem no primeiro parte do filme ali, que é bem uma questão onde ela está bem focada em resolver uma situação e tem outras coisas acontecendo em volta, assim, que tipo, não, sabe, resolve de qualquer jeito, e daí vem uma situação, amanhã é melhor, e assim vai. Então, é quase como a gente realmente enxerga as coisas.
chega uma situação, a mulher coloca para ela assim, ó, te dou um prazo, então se você me trouxer até hoje às 18 horas. E daí o marido, não, beleza, a gente vai trazer e tudo, e a primeira resposta dela, amanhã é melhor. É muito bom, né? E essa questão, assim, de como envolve toda a relação familiar, o pai dela com ela com o marido, ela com a filha com eles e com o problema que tem cada indivíduo ali, porque cada indivíduo ali tem uma carga de problema. A aceitação de um para com o outro, né? Tudo, né? Então é toda a relação que vai moldando e montando, que entra na questão do que é esse sufocante, assim, sabe? Esse pressionado, esse que às vezes parece que a gente não vai dar conta ou a gente tem que dar um jeito de dar conta. Antigamente era uma coisa que eu sofria muito, era de não ter solução, sabe? Mexia muito comigo eu ter que receber um problema meu, de alguém, e aquilo me consumia se eu não conseguia resolver aquele problema. Mas não era assim, de que, ô Guilherme, vem aqui que eu preciso que você me ajude a fazer tal coisa. Era tipo assim, nós conversando num bar e um fala assim, tive uma dificuldade com tal negócio e tudo. Só te contou, né? Isso, e só me contou e ele já fez outra forma, pulou, não resolveu e, sei lá, foi pra frente. E aquilo para mim não basta. Eu ficava, tipo, tentando resolver aquilo, trabalhando com aquilo e pensando assim, mas podia ter feito assim, podia fazer assim e tudo. E não bastasse, eu ligo para a pessoa e falo assim, viu, sabe aquele problema que você tem? Dá para fazer assim, 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 assado, você vai fazer aquilo outro e tudo. E que aí me dava me aliviava. E é a Evelyn no filme, né? Ela Exatamente. tentando resolver os problemas de todo mundo. E não aceita não resolver, né? É um ponto-chave, assim, que tem numa sequência, que ela mostra ali, assim, não, eu sou forte o suficiente, eu vou resolver, eu vou conseguir, né, passa pra cá que eu dou um jeito. Porque esse é um lance meio do transtorno, assim, sabe? Não saber lidar com gentileza, sabe? Para nós é tipo, a gente tem um carrossel de emoção, assim, sabe? Então, tipo, tem uns rampantes muito fortes, assim, que é justamente o que mostra, assim, na questão dela com o pai e o marido, sabe? Tipo, o marido, assim, vamos embora, vamos embora comigo, né? E ela, tipo, hiper focada no marido, ela, tipo assim, não, né, vamos lá. E o pai chega assim, não, não é o certo, tipo, primeira coisa assim, não me interessa. Sabe? Tipo, eu vou e acabou. Sim. Sabe? Não me importa o que você pensa, o que você acha, tudo, sabe? Então, esse é um pouco do TDAH, assim, que é o que a gente, tipo, que daí não é o hiperfoco no marido ou na situação, é uma hiperfixação, sabe? Tanto que na época a minha neuropsiquiatra, quando estava fazendo o exame, ela me comentou assim que muitos dos artistas, que principalmente pessoas que são ligadas à criatividade, elas têm muito essa hiperfixação, que elas sofrem muito para mudar isso, para deixar de ter ou, vamos dizer assim, passar para outra pessoa, coisa parecida. Então, por isso que é bem comum artistas e desse nível assim, trocarem de marido, trocarem de esposas, terem amantes, justamente por causa desse tipo de hiperfixação. Tipo, pegou, fixou naquela pessoa, é o amor da vida e tudo, e de repente, num estralo, aquela hiperfixação some e é direcionada a outra, porque conheceu em qualquer circunstância, whatever, né? E daí vem aquela hiperfixação e passa a ter aquele sentimento de aqui que vai resolver a minha vida, é aqui que eu preciso ir, é aqui que vai ser o meu novo lugar e tal. E daí acaba tendo essas trocas e tudo. Daí quando ela falou assim que isso em mim não é tão apurado, não é tão apurado assim,
por eu não tenho esses tipos de hiperfixação desse nível. De relacionamento, né? Isso, foi o que apontou bem para mim, assim, que eu não tenho problemas de relacionamento. Mas o que eu tenho era mais a questão de foco em determinadas coisas. Daí entra na questão de que quando a gente está trabalhando em determinada coisa, sei lá, eu pego um negócio novo para me dedicar. Por exemplo, quando eu resolvi ali que eu vou fazer o site da empresa. Aí eu fui lá, peguei, para mim não era só pegar igual todo mundo faz, sei lá, contrata aqueles planos de provedor que tem um lugar lá que só arrasta uma figurinha ali e pronto. Não, eu tive que eu fui aprender como é que funciona o programa que cria site, para aprender como é que funciona o servidor que faz hospedagem, para daí ver o que o programa podia me oferecer e tentar colocar todas as coisas que nem precisava. A nossa empresa nem ia usar, mas está lá dentro, está lá, sabe? Porque eu sei qual que é o potencial, eu sei o que pode fazer, eu sei o que dá para fazer, e fica naquele foco, e daí às vezes começa a criar certos problemas, porque entra em choque com outras coisas que eu teria que ter feito. Por exemplo, eu tinha que ter dado atenção a outro tipo de trabalho que a gente tinha na nossa empresa, que a nossa empresa não é de fazer site. Então, eu estava virando um programador de site e deixando assim de lado um pouco outras coisas. Daí isso que gera um pouco do conflito. Daí quando você muda esse foco, daí voltei o foco então para o meu trabalho. Então eu vou lá, sento, resolvo e é muito rápido e muito eficiente. Só que daí o site fica largado. Hoje até nós estávamos assistindo um negócio sobre o Leonardo da Vinci. E muito do que ele estava falando das características dele é muito TDAH. Né? Também achei. Nossa! Então, claro que vai ser muito difícil comprovar ou alguém afirmar que o Leonardo da Vinci tinha TDAH, mas grande chance. A gente vê no documentário hoje falando sobre como foi a vida dele desde pequeno até a sua morte, todos os processos que ele teve de aprendizagem, ele é autodidata, né? Ele foi autodidata, praticamente. Teve alguns mentores e tudo, mas grande das suas coisas era tipo da situação que eu expliquei agora. Ele via uma dificuldade, ele ia lá e se interessava naquilo e virava uma expert naquilo lá. E daí, por isso que ele se tornou tão famoso, tudo e tal. Ele tinha conhecimento em muitas áreas. Né? Desde geologia, medicina, mais a questão da anatomia, né? Mas era com técnicas de pinturas assim que ninguém tinha na época, assim, até hoje, né? Um dos quadros mais famosos do mundo é dele, muito por conta de técnicas que ele desenvolveu na questão de como que funciona, que é o quadro da Mona Lisa. Diferente de onde você estiver olhando para ela, você tem a sensação que ela está te acompanhando, que ela está te olhando de volta. Você tem uma sensação de que você está sendo observado. Sabe? Isso é uma técnica muito pessoal dele. Assim. E tem outro. Se você foca só no rosto dela, ela está sorrindo. Se você abre a imagem para o quadro inteiro, ela está normal. Tipo, de boa. O sorriso dela tem uma expressão que muda conforme a tua percepção, a tua foco de visão em cima dela, assim, é bem maluco, assim. Bem maluco. E é Leonardo da Vinci. Então, a gente vê, assim, que é essas coisas. E é uma característica bem comum do TDAH, é ele ser autodidata, né? Ele aprender coisas sozinho por pura curiosidade. Haver a curiosidade de querer saber como é que funciona e querer saber resolver um problema, ou que nem no meu caso, que eu acho que foi o que mais pesou para mim, assim, não era nem questão de que conforme os problemas vinham surgindo, eu ia resolvendo. Eu sofria muito por como é que eu não vou ter a solução, sabe? Se esse problema surgir, como é que eu não vou saber resolver? E eu Se me cobrava existe um problema, existe solução. E eu me cobrava muito isso, de não deixar sem resposta. Não podia, sabe? Então, às vezes pegava um negócio que não tinha problema nenhum, tá tudo funcionando, mas eu ia deitar e minha cabeça ficava assim, então se acontecer tal coisa, pode ter tal problema, a gente tem que fazer tal. E muitas vezes eu acabava, então, antecipando. Olha,
se a gente tiver um problema X, a gente precisa de um produto ou equipamento Y, então vou comprar aquele equipamento. Mas a gente está tendo esse problema? Não, mas é ele que vai resolver esses problemas surgirem. É mais ou menos assim. E já entra um pouco da satisfação de compulsividade, né? Então, se você tem TDAH ou se identificou com alguma coisa que o Gui falou, ou assistiu o filme e se identificou com o filme. Ou você conhece alguém com TDAH, você quer deixar um recado assim, ó, veja aqui, porque talvez é isso que você tem. Acompanha a gente, segue a gente aqui no canal, se inscreve, deixa um comentário aqui e diz se você gostou desse vídeo, que a gente pode estar fazendo outros vídeos nesse sentido, né? Isso, sabe? Abordando umas coisas assim mais pessoais, e a gente tem uma novidade que é um pouco por isso que a gente estava meio ausente, mas não vamos contar hoje. Então se inscreve no canal já para acompanhar o próximo vídeo. Que semana que vem novidades e uma explicação do porquê que a gente teve uma pausa e está chegando agora para essa segunda temporada. É isso aí. Então se inscreve no canal, deixa aquele like e até a próxima!